Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma remota, considerando o contexto de pandemia vividos no mundo. Vamos dar início às atividades de hoje sobre minha mediação, Poliana Angélica Candeira Carvalho, graduanda do curso de Pedagogia e professora da Rede Municipal de Teresina. Considerando mesa 8 na temática Metodologias para Pesquisa e Formação, Abordagens e Possibilidades. Contamos com a presença dos seguintes conferencistas. Professor Dr. Eliseu Clementino de Souza, possui 2 graduações em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar pela Universidade Católica de Salvador. Mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia, doutorado na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação em Lisboa e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Pós-doutorado pela Faculdade de Educação e em Estado Sênior, na Universidade de Paris, França. Editor da Revista Brasileira de Pesquisa e da revista da FAEBA, Educação e Contemporaneidade. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado da Bahia. Foi coordenador do programa do pós-graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia e secretário-geral da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. Professora doutora Ildamara Lopes Araújo. Possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mestrado em Educação pela Universidade Estadual do Piauí, Instituto Latino-Americano e Caribenho. É graduando em licenciatura em Estudos Sociais pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é professora da Universidade Federal do Piauí no Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino, no Centro de Ciências da Educação. Docente do quadro permanente do mestrado profissional em Ensino de Física da Universidade Federal do Piauí. Subcoordenadora do mestrado nacional profissional em Ensino de Física do Centro de Ciências da Natureza. Subcoordenadora institucional do Programa de Consolidação das Licenciaturas, Prodocência. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação inicial de professores, currículo e prática pedagógica. É tutora do Programa de Educação Tutorial, PET, do curso de Licenciatura de Pedagogia. Professora doutora Cíntia Regina Nunes Reis. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Ciências Sociais na Universidade Federal do Maranhão. Tem experiência na área de antropologia e sociologia, com ênfase em sociologia. É professora assistente na Universidade Estadual do Maranhão. Esta mesa terá a duração de 1 hora e 30 minutos. E cada conferencista terá 20 minutos para apresentar suas colocações. Em seguida, através do chat, abriremos para o questionamento. Esclarecendo aqui, desde já, que só serão considerados questionamentos pertinentes às temáticas apresentadas nessa mesa. Uma boa conferência a todos. Bom dia. Com muita honra, recebi o convite da professora Neide Guedes para participar do segundo encontro nacional integrado de pesquisa e formação, acompanhada nesta mesa pelos colegas, professor doutor Eliseu Clementino de Souza, da UNEB, e da professora doutora Cíntia Regina Nunes Reis, da UEMA. Cumprimento a mediadora desta mesa, nossa querida amiga, professora Poliana Angélica Carvalho. Este segundo encontro, ele está conjuntamente com o terceiro encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo sob o tema Caminhos e Trilhas da Educação em Tempos de Pandemia e se realiza, nesta ocasião, em formato online, considerando o contexto pandêmico, não é? Em que todos nós estamos envolvidos em nível mundial nesse momento. O tema da nossa palestra será Da Teoria à Prática, dialogando sobre etnometodologia a partir de experiências de pesquisas em educação. Nós dividimos a nossa fala em 2 momentos. No primeiro e breve momento, nós teceremos
falas acerca do que é etnometodologia. Não daremos assim um destaque aprofundado, porque a nossa intenção, na verdade, é trabalhar mais essas experiências, não é, de pesquisas em educação, fazendo uso da etnometodologia. E no segundo momento, trataremos exatamente dessa segunda parte que mencionei. Nós discorreremos sobre pesquisas já realizadas, sobretudo a partir do nosso núcleo de pesquisa, sob a orientação da professora Neide Guedes, e que demonstram, não é, o uso dos princípios ou dos conceitos-chave da etnometodologia em pesquisas em educação. Então, iniciando, nós nos perguntamos o que é etnometodologia. Então, nós dizemos, no primeiro momento, que se trata de uma perspectiva de pesquisa, uma nova postura epistemológica que abandona radicalmente os modos de pensamento da sociologia tradicional. Quando nós pensamos na sociologia tradicional, creio que uma coisa que nos vem de imediato à mente é que elas eram muito alicerçadas pelo positivismo, não é? Pela utilização dos métodos quantitativos. Então, essa postura, eu diria assim, epistemológica, essa perspectiva de pesquisa, ela vai, não é, ao largo, ela se distancia dessa forma mais tradicional de se fazer pesquisas em educação. Então, nessa abordagem, os pormenores que ocorrem na vida cotidiana, eles ganham sentido. E por esse motivo se dá mais valor à interpretação das ações dos indivíduos, não é, no seu contexto social. Então, para compreender a realidade, o ator social, apesar de não ter domínio da teoria, ele realiza suas atividades cotidianas e ele compreende o que faz. E ele é capaz de emitir opiniões sobre os fatos sociais. Então, a gente percebe com muita clareza desse ponto de vista que o indivíduo não é, como a gente conversa muito, não é, nas nossas discussões envolvendo a etnometodologia, o indivíduo ele não é um idiota cultural. Ele é aquela pessoa que sabe falar, que sabe se manifestar, que sabe dizer acerca do seu cotidiano, acerca das ações sociais com sentido que ele desenvolve na interação com os outros atores sociais. Então, desse ponto de vista, a etnometodologia é a busca dos métodos que os indivíduos empregam para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as ações que todo dia nós realizamos. E o que é que nós fazemos diariamente? Nós nos comunicamos, nós tomamos decisões, nós raciocinamos. Eu fico pensando aqui, por exemplo, no professor na escola. Chega na escola e tem ali todo um conjunto de rotinas, não é, que ele deve se envolver e deve realizar durante todo o dia em que está na escola, seja interagindo com os colegas, seja com as crianças em sala de aula, com os estudantes. Então, são aquelas ações cotidianas que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Você imagina também o coordenador pedagógico, ele, na instituição, as inúmeras atividades que ele precisa se envolver, as ações que ele precisa realizar. Ele organiza uma reunião com a direção da instituição, ele organiza uma reunião com os professores, daqui a pouco ele está interagindo com os alunos, mais tarde ele planeja uma reunião com os pais. Então, essas decisões, essas ações, elas são ações que os indivíduos realizam para dar sentido, como eu falei, não é, às ações cotidianas. O corpus da pesquisa etnometodológica é o conjunto dos etnométodos. A palavra etnometodologia, ela significa estudo dos etnométodos, que são os métodos que todo indivíduo se utiliza para descrever, para interpretar e para construir o mundo social. A etnometodologia, desse ponto de vista, ela corresponde a um raciocínio sociológico prático, empregado pelos membros da sociedade, observado na gestão dos seus negócios, das suas atividades cotidianas. Esse conceito, ele forçou uma revisão sobre o que é conhecimento prático e o que é conhecimento científico.
Assim, a sociologia de Garfinkel se institui sobre o reconhecimento da capacidade reflexiva e interpretativa própria de todo ator social. Então, para a etnometodologia, o ponto central é a investigação das atividades práticas, das circunstâncias práticas e do raciocínio sociológico prático desenvolvido pelos atores sociais no seu cotidiano, seja através de atividades comuns ou extraordinárias, partindo de um raciocínio que seja profissional ou não, uma vez que considera que a realidade social não é um dado que é colocado antecipadamente, ou ele não é pré-existente, mas é estabelecido pela interação dos atores sociais no dia a dia, pelos atores sociais em interação. Para os etnometodólogos, o importante é descobrir no senso comum os verdadeiros sentidos que os atores dão às suas ações e esperam desvendar o raciocínio prático que orienta suas ações sociais. A etnometodologia analisa as crenças e os comportamentos de senso comum como os constituintes necessários de todo comportamento socialmente organizado. Busca-se compreender como as pessoas juntas percebem, como elas descrevem e propõem uma definição para determinada situação. Podemos, a partir daí, inferir que a etnometodologia privilegia a abordagem microsocial, ou seja, os acontecimentos que se passam numa escola. Podemos ainda verificar essa situação relacionada a uma sala de aula, na relação professor-aluno, no planejamento das atividades, nos procedimentos didáticos que o professor faz uso. Então, as ações microsociais, elas têm um valor, ela se constitui numa riqueza de pesquisa para a etnometodologia. No entanto, você pode partir do microsocial para a indispensável, mas difícil diálogo com o macrosocial, ou seja, fazer a relação, entre esses dois mundos, essas duas possibilidades. Assim, a etnometodologia ela redefine a dicotomia objetividade-subjetividade, essa dicotomia que é muito colocada pelas pesquisas tradicionais, pelas pesquisas de cunho mais quantitativos, não é? Em se tratando da etnometodologia, nós podemos dizer e considerar que objetividade e subjetividade estão aqui na pessoa, não é, do pesquisador, estão na cabeça do pesquisador, por assim dizer, para tornar a coisa assim, mais simples de ser dita e compreendida. Então, para o subjetivismo, o objeto está sempre em inter-relação com a pessoa que estuda. Logo, a subjetividade dos atores sociais, do pesquisador, é restabelecida e analisada como um fenômeno a ser levado em conta. Nós chamamos a atenção desse ponto de vista para a importância, inclusive, da presença, da participação do pesquisador no ambiente da pesquisa, porque só assim será possível a ele conhecer as rotinas, conhecer e lidar, não é, com as falas que acontecem naquele meio social, relacionar-se com as pessoas, capturar as falas, a linguagem indicial, aquelas falas repetidas que só podem e são compreendidas a partir do contexto social. Então, ele precisa desse envolvimento. Então, a subjetividade é, por conseguinte, valorizada nessa pesquisa. Quando nós pensamos na etnometodologia, nós nos perguntamos e quando surgiu essa forma diferente de pesquisar, não é, em sociologia. Então, foi a partir da década de 60, do século passado, como uma corrente da sociologia americana que procurou romper com a sociologia tradicional e seu modo de desenvolver pesquisas à luz de paradigmas, como eu já mencionei aqui, positivista e pós-positivista. O termo surgiu a partir dos estudos realizados por Garfinkel, quando, ao pesquisar acerca de deliberações de jurados nos tribunais,
viu-se impressionado com a postura desses em avaliar um crime a partir do senso comum. A gente sempre se pergunta por que no julgamento, não é no tribunal de júri, os jurados são pessoas que são convidadas a participar ou instadas a participar, e elas são da comunidade, elas são do meio, ali não se quer saber se a pessoa tem uma formação, enfim, de universitária, se ela possui assim, saberes rebuscados, mas ele sabe dizer, ele sabe raciocinar e ele sabe colocar o seu pensamento prático, não é, naquele momento e decidir, tomar decisões a respeito, no caso do tribunal de júri, para absolver ou condenar, não é, quem está sendo julgado naquele momento. Então a gente chama atenção para essas posições ou essas posturas via senso comum, que ao contrário são valorizadas, não é, na etnometodologia, porque elas serão interpretadas. Essa é a questão fundamental, não é, desse ponto de vista. A etnometodologia, ela se organiza, não é, em torno de conceitos-chave ou princípios, que são prática, realização, indexalidade, indicialidade, reflexividade, accountability e noção de membro. Nessa segunda etapa da nossa fala, nós vamos agora tentar aproximar esses conceitos, não é, das pesquisas realizadas, como eu já mencionei, por mestrandos e doutorandos que participaram conosco das discussões sobre a etnometodologia no NUFAGEC, que é o nosso núcleo de pesquisa que discute, dentre outras questões, não é, essa teoria do social tão cara, importante e rica para todos nós, que é a etnometodologia. Bom, partindo agora para, conforme mencionamos, a segunda parte da nossa fala, que vai se voltar mais detidamente para as experiências de pesquisas, para a gente tentar entender o uso desses conceitos chaves. De alguns deles eu não vou mencionar todos, porque o nosso tempo aqui é um tempo, não é, mais curto, para a gente tentar entender como as pesquisadoras fizeram a aplicação desses conceitos em suas pesquisas. Então, essas pesquisas, como eu já mencionei, elas foram orientadas pela professora Neide Guedes, não é, com mestrandos e doutorandos do PPGED, e eu gostaria de iniciar ressaltando a dissertação de mestrado intitulada Os Saberes Docentes Construídos no Estágio Curricular Supervisionado, Narrativas de Licenciandos em Ciências Biológicas, de autoria da professora Ana Valéria Borges de Carvalho, e esta dissertação de mestrado ela foi defendida em 2019. O objetivo da pesquisa da professora foi compreender como o estágio supervisionado contribui para a construção de saberes docentes no contexto da formação de licenciandos no curso de licenciatura em Ciências Biológicas do IFP, Campus Floriano. Em sua pesquisa, Ana Valéria utilizou 2 princípios inerentes à etnometodologia, basicamente. Foram os princípios de prática e realização e também a noção de membro. Com relação ao princípio da prática, realização, esse conceito ele trata e estuda as atividades do dia a dia dos indivíduos e o modo como os indivíduos atribuem sentido às ações que praticam. Com isso, constata-se que para a etnometodologia, as leis não interferem nas ações da sociedade, mas são as ações cotidianas e o senso comum que criam e modificam as leis. Dito de outra forma, nós temos um conhecimento e temos consciência de que na sociedade existem as normas e as leis, mas em se tratando das pesquisas, não é, em etnometodologia e em particular o princípio da prática realização, se inicia a pesquisa pelo campo, né? O processo das situações acontecendo, elas são mais importantes do que você começar pelas leis e pelas normas que regem, por exemplo, no caso de Ana Valéria, leis
normas que regem o estágio supervisionado. Então, o mais importante foi a compreensão do processo não é acontecendo, da interação, no caso dos licenciandos, com o campo do estágio supervisionado, como eles chegaram, né, na escola da educação básica, como entraram na sala de aula, as dificuldades que vivenciaram, a importância do estágio para a formação desses licenciandos e por aí vai. E mais importante foi esse processo do que começar, não é, pelas normas e pelas leis, como eu já mencionei, que orientam o estágio supervisionado. Com isso, para reafirmar essa fala, não queremos dizer que não se considera ou que não se valorizam as leis, as normas sociais, mas entendemos que, de acordo com a etnometodologia, para enfatizar mais ainda, a relação entre ator e a situação não se deve a conteúdos culturais, nem a normas, mas essa relação será produzida por processos de interpretação. Logo, o paradigma normativo vai ceder lugar ao paradigma interpretativo. Então, o importante, no exemplo que eu iniciei, mas depois eu vou aprofundar um pouco, será a interpretação das ações sociais acontecendo no cotidiano, por exemplo, da escola. Para entendermos melhor esse processo, como esse processo ocorre, retomamos a pesquisa realizada por Ana Valéria com o objetivo de compreender os saberes docentes construídos no estágio curricular supervisionado, a partir de narrativa dos licenciandos. Então, para a autora, seu interesse em investigar o estágio enquanto componente formativo, tanto no IFP, Campus Floriano, quanto na unidade escolar Bucar Neto, foi o aspecto mais importante, não é? Teve como aspecto mais importante compreender o modo como as interlocutoras da pesquisa tomavam decisões, vivenciavam esse momento formativo e, principalmente, adaptavam e recriavam as regras estabelecidas para a execução do estágio nas experiências desenvolvidas no campo. Como eu falei, toda instituição que trabalha com estágio supervisionado tem um regimento. Esse regimento, portanto, ele contém as normas que regulam o estágio supervisionado. Mas o mais importante, como acabamos de mencionar, foi tentar compreender como os estudantes em fase de desenvolvimento, de vivência no estágio supervisionado, compreender como eles se envolveram com esse processo formativo, qual o valor, qual a importância do estágio supervisionado na sua formação pessoal e profissional, como os aprendizados oriundos do estágio, as dificuldades que eles vivenciaram, o planejamento que tiveram que realizar, a interação com os alunos, enfim. Esse aspecto foi o mais importante do que, eu repito, estudar as normas e aplicar como uma espécie de literalidade que é impossível essas normas para o campo da prática. Então a gente compreende que o cotidiano ele traz em si riquezas, não é? Inclusive essas normas no campo elas podem ser reformuladas, elas podem ser readaptadas, elas podem ser modificadas, de modo que nesse sentido, não é? E na perspectiva do conceito utilizado pela etnometodologia de prática, o nome já é bem específico, não é? Mais importante o que se passa no processo, não é, da pesquisa do que nós nos guiarmos por leis ou normas. Então, resumindo a compreensão acerca do conceito de prática-realização, compreendemos que a etnometodologia forja mudanças nos métodos e nas técnicas de coleta de dados, bem como na construção teórica, porque você precisa, conforme o que o campo apresenta, tomar decisões do ponto de vista, inclusive das escolhas teóricas, não é? Uma vez que você não vai conseguir mais trabalhar com a hipótese de que exista, a priori, um sistema de normas estáveis que dariam significação ao mundo social, mas que é preciso considerar os fenômenos cotidianos e, assim, que os fatos sociais são realizações dos atores sociais, dando atenção especial à forma como os membros tomam decisões,
descartando a hipótese dos mesmos serem meros seguidores de regras. O outro conceito, trabalhado não somente por Ana Valéria, mas por outras pesquisadoras, como a professora Adriana, a professora Kelly, a professora Marcela, não é? E outros pesquisadores do nosso núcleo, foi a noção de membro. E a noção de membro, no campo da etnometodologia, não é? Na concepção de Garfinkel, é aquele que compartilha a linguagem de um grupo. O membro, ele compartilha os saberes e processos construtivos que definem a identidade do grupo. Se tornar membro significa dominar a linguagem natural, estabelecer interações através de redes de significação, que são materializadas por processos intencionais. Significa compreender a realidade do contexto social. Por exemplo, se eu estou na escola, eu vou compreender as rotinas dessa escola, quando as aulas começam, quando terminam, os intervalos, o dia das reuniões pedagógicas, não é? Enfim, toda a rotina que movimenta, que envolve a instituição, ela é necessária, há uma necessidade de que o membro se aproprie de uma forma que ele não precise perguntar, que ali se torna alguma coisa muito natural para ele. Então, um membro não é apenas uma pessoa que respira e pensa, não é como expressa o Garfinkel, mas é uma pessoa dotada de um conjunto de procedimentos e métodos, de atividades, que a faz capaz de inventar dispositivos de adaptação para dar sentido ao mundo que o rodeia. Assim, nós vamos lembrar da pesquisa, não é, desenvolvida pela pesquisadora, doutora hoje, não é, professora Adriana Monteiro. Ela pesquisou, vou resumir porque o meu tempo já está assim muito, não é, corrido, mas ela pesquisou Olhares entre Olhares, foi o título da pesquisa dela, Vivências e Sentidos de Docência, Caminhos construídos por professores e estudantes do curso de Pedagogia UFP no âmbito do PARFOR. Foi uma pesquisa realizada em 2015. E eu lembro, assim, com muita clareza do relato de Adriana. Ela se aproximava das estudantes professoras, não é, que eram professoras do PAFOR naquela ocasião, neste ano aqui de 2015, e ela não conhecia essas professoras. Ela queria exatamente convidar pessoas para participar da sua pesquisa, e a Adriana, ela passou a assistir às aulas junto com essas estudantes professoras. Essa denominação é porque no PARFOR elas eram naquele momento ali estudantes do curso de pedagogia, mas elas eram professoras lá na escola pública, né, em suas cidades. Então ela usou essas duas denominações para poder fazer a diferença. E a Adriana, eu lembro que a Adriana relatava que as primeiras aproximações com a turma, eles olhavam assim para a Adriana com um certo estranhamento. Se perguntavam talvez, e depois a Adriana mencionou, que havia ali um pouco de desconfiança. O que essa professora está fazendo aqui na sala de aula? Será que ela está querendo saber como nos comportamos, como agimos? E a Adriana compreendeu de imediato que para se tornar membro, não é, para poder realizar a sua pesquisa, a primeira coisa seria adquirir a confiança do grupo. E assim ela fez. Ela assistia às aulas, ela permanecia com as estudantes, não é, professoras, nos intervalos, conversando, aprendendo ali as linguagens que nós chamamos na etnometodologia de linguagem indicial, que são aquelas inerentes àquele pequeno grupo, que é importante que o membro apreenda para ele saber de dentro, não é, o que está acontecendo ali, o que se passa. Então, com muito cuidado, não é, devagarzinho, a Adriana se torna membro, a gente chama de membro afiliado, porque ela passa sim a aprender as normas, as rotinas desse grupo, adquire a confiança, inclusive se desloca para a cidade dessas professoras e faz o trabalho da sua pesquisa nas escolas que essas professoras atuavam. Então, a gente compreende a importância, não é, do ser membro,
a importância de que o ser membro passa, dentre outras possibilidades, como já mencionei, pela necessidade de ganhar a confiança do grupo. O membro precisa aprender os etnométodos, que são os procedimentos que o ator social faz uso para resolver as ações sociais, as suas ações cotidianas. As atividades que o grupo desenvolve, assim como a linguagem contextualizada, não é? Então, tudo isso o membro deve aprender e deve agir de forma natural, pois o membro não deve ter a necessidade de se interrogar. Por exemplo, o que vai acontecer hoje na escola? Qual o horário da reunião? Ele já deve dominar essa rotina, não é? Afinal de contas, ele é um membro. Ele precisa ter o conhecimento, não é? Dessas rotinas impregnadas nele. Enfim, então, são essas, infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas apenas essa tentativa de demonstrar, não é como é que eu apreendo, que eu compreendo esses princípios ou esses conceitos-chave da etnometodologia. Nós, assim, enfatizamos dois em particular, que é a noção de membro, que todas as pesquisadoras elas fizeram uso dessa noção para poder realizar suas pesquisas em etnometodologia e também prática realização, né? Compreendendo que é no chão eu diria que da escola, não é? Que a gente realmente compreende como as ações sociais acontecem, como elas são compartilhadas, como as interações, né, se desenvolvem ali naquele meio. Eu espero ter, assim, dado uma pequena contribuição a essa compreensão do que é a metodologia e de como a gente, ao apreender, não é, esses conceitos, a gente faz uso deles, eles nos ajudam também a compreender como nós desenvolvemos pesquisa nessa forma tão agradável, prazerosa de se realizar a pesquisa pela via da etnometodologia como teoria do social. Eu agradeço muito, reforço o convite, a presença dos colegas aqui, não é, nesta mesa, nesse momento, é gratificante e me despeço de todos desejando saúde a todos nós. Muito obrigada. Oi, pessoal. Foi com muito prazer que recebi a mensagem da professora Adriele Patrícia Silva, falando acerca do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo e dos dois eventos, o segundo encontro integrado de pesquisa e formação e o terceiro encontro de pesquisa organizados pelo Nufagé, e sobre a possibilidade da minha participação no evento. De pronto eu aceitei, e já aproveito para agradecer ao grupo, à professora Adriele e à professora Neide Cavalcante Guedes, que formalizou o convite para que eu participasse nessa mesa, que tem como tema Metodologias para Pesquisa e Formação, Abordagens e Possibilidades, recortando a minha fala sobre a etnografia. Esse convite, ele tem um significado a mais para mim, porque Adriele foi minha orientanda de graduação há alguns anos, e ter sido contactada por ela, ficar sabendo sobre seus encaminhamentos profissionais, deixou-me muito feliz. Bom, para apresentar a etnografia, eu organizei a minha fala em 4 sessões, né, para que possamos ter um panorama geral sobre essa metodologia, que etimologicamente significa etno, povo, nação, e grafia, escrever. Bom, a etnografia, ela tem nuances e particularidades que a tornam, né, uma metodologia, às vezes, questionáveis, né, em termos científicos, né, muito em virtude de haver, né, um que a mais de subjetividade no desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica. Bom, essas discussões, né, acerca dos pormenores da etnografia, eu não tratarei aqui, né,
com muita profundidade, né? Mas apenas vou deixar pontuado alguns elementos que fazem com que a etnografia não seja tão recorrida aos estudos fora da área da antropologia, né, que foi a área de conhecimento na qual essa forma de fazer pesquisa surgiu. Como a gente verá agora, né, na primeira sessão, que trata justamente sobre a origem da etnografia. Então, como eu vinha falando, a etnografia é uma metodologia que teve sua origem na antropologia. Mais especificadamente, quando os pesquisadores romperam com a divisão das tarefas, passando eles mesmos a efetuarem o chamado trabalho de campo. Os pesquisadores passaram a fazer a coleta dos dados, saindo de seus gabinetes na metrópole, onde antes recebiam, analisavam e interpretavam as informações que eram coletadas por terceiros, né? Pelos viajantes, missionários, administradores, que iriam, não conviver, né, com os chamados povos longínquos, povos que colonizados, né, pelas metrópoles, e que então coletavam informações e mandavam para os cientistas, né, que estavam então na metrópoles em seus gabinetes, né? Era um trabalho que muitas vezes faltavam elementos, né, de encaixe num quebra-cabeça que esse cientista lá na metrópole tentava montar. E aí o que ocorria, né? Grandes obras foram feitas, é bem verdade, deixar aqui salientado, mas algumas dessas peças, elas acabavam sendo preenchidas, né, por indução do cientista, né? Porque o que era coletado não deixava algum fragmento descoberto, né? Então, essa forma de coletar o material, ele foi, então, deixado de lado, né, para que o próprio pesquisador, então, fosse, né, até o seu objeto de estudo, né, fosse até a sociedade, ao povo longínquo até então, né, que habitavam lugares distantes geograficamente da metrópole, para eles mesmos fazerem, né, a sua coleta de dados. Bom, essa ruptura metodológica, ela ocorreu no início do século XX, sobretudo com os trabalhos de Radcliffe Brown, Franz Boas e, em destaque, Bronislaw Malinowski, que radicalizou essa metodologia, né? A princípio, a metodologia, inclusive implementada por Franz Boas, era a pesquisa de campo com observação direta, né? Ou seja, o pesquisador está ele mesmo, não convivendo com o seu grupo social estudado, né? Com o povo sobre o qual ele iria teorizar, né? Descrever e teorizar, né? Então, isso era a pesquisa de campo com observação direta, né? Porém, Malinowski, ele radicalizou essa metodologia, ao estabelecer que o pesquisador, e no caso o etnólogo, ele não deve apenas realizar pesquisa de campo com observação direta. Não basta apenas viver entre, né, o povo estudado, mas era necessário ir além, era necessário viver como o povo estudado, falando sua língua, pensando em sua língua e sentindo as emoções desse povo, vivenciando seus rituais, né? Então, vivendo a cultura, né?
comendo os mesmos alimentos, sentindo, né? O que é ser, no caso da antropologia, vamos colocar aqui o que era ser esse nativo. Assim nascia uma metodologia de pesquisa de campo com observação participante. Mais do que observação direta, é uma observação participante, né? Na qual o próprio pesquisador ele participa da vida da comunidade, né? Ele participa dos elementos culturais daquela comunidade, daquele povo, do seu objeto de estudo. Ora, esse tipo de pesquisa, ela é realizada, como nas próprias palavras de Malinowski, ao ar livre. É uma pesquisa que é realizada ao vivo, na convivência cotidiana com o grupo social estudado, como fez Malinowski em seu trabalho de pesquisa nas Ilhas Trobriand, um arquipélago próximo à Nova Guiné, um trabalho registrado em sua obra clássica, denominada Os Argonautas do Pacífico Ocidental, que foi publicada em 1922. Então, no início do século XX, né, com os trabalhos desses antropólogos que eu citei, então, dá-se o início dessa nova metodologia, que a gente vai entrar agora nas características, mas que, de pronto, ela já tem, né, na própria sua origem, né, ela já traz uma marca, né, uma característica demarcante, né, dessa forma de fazer a pesquisa, que é a pesquisa de campo com observação participante, né? Então, isso realmente marca o que é uma etnografia. Não se faz uma etnografia, não se pode fazer uma etnografia sem que o próprio pesquisador esteja em campo, não só coletando dados, mas vivenciando, participando da vida daquela comunidade ou daquele grupo, né? Então, feito já essa demarcação, eu entro nas outras características que vão, então, traçar o perfil dessa metodologia peculiar que é a etnografia. Então, conforme já foi falado, a etnografia é oriunda da antropologia e está inserida no paradigma da pesquisa qualitativa. Vejam, a pesquisa qualitativa, né, ela tem vários instrumentos de coleta de dados, como entrevistas, né, e observação, né, direta, e aqui a gente viu que a etnografia, então, ela vai fazer não só, né, ela exige a presença desse pesquisador, não é, na comunidade, junto com o seu objeto de estudo, né, utilizando de todos os instrumentos, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, de todos os instrumentos possíveis, disponíveis para o registro, né, dessa vivência, da vivência do grupo, né, da vivência dessa comunidade, da vivência desse grupo social específico sobre o qual a gente está estudando. A entrevista é uma delas, né? Mas a gente vai ver que não é como uma pesquisa mais numa pegada mais objetiva, né, de um distanciamento entre o pesquisador, entre o entrevistador, né, e o objeto de estudo e aquele que lhe dá a informação, né? A gente vai ver que essa pesquisa, ela traz uma relação, a gente vai ver já a seguir, né, que para que ela haja, né, de fato, é preciso que seja estabelecida ali uma relação próxima entre o pesquisador, né, e o grupo pesquisado, tá? Então, é uma pesquisa qualitativa, né, que, obviamente, não necessariamente prescinde de dados quantitativos, né? Os dados quantitativos, eles podem
complementar as informações acerca do seu objeto de estudo, né? Então, característica ela compõe uma pesquisa qualitativa, né? Ela compõe o paradigma da pesquisa qualitativa. Segunda característica, a etnografia, ela é desenvolvida, né, como já foi dito, e eu vou estar sempre me remetendo a isso, a uma pesquisa de campo com observação participante, né? E isso pode ser um complicador para o caso dos estudos educacionais. A gente vai ver também um pouquinho mais adiante. Mas, né, sem adiantar tanto, vamos lá. Então, a pesquisa de campo com observação participante. Isto quer dizer que essa metodologia ela exige o quê? Uma imersão total do pesquisador na vida cotidiana do grupo social estudado. Pois só com essa imersão é possível, então, impregnar-se da forma de ser, viver, sentir e pensar do grupo. Para isso, então, é necessário o quê? O domínio da língua, o domínio do idioma. Isso é imprescindível, né? Quando nós estamos nos referindo a estudo de povos, né, que estão fora da sociedade, né, do pesquisador, né, que estão fora da cultura do pesquisador. Lembrando, né, que a etnografia ela é uma metodologia que foi criada no início do século XX pela antropologia, né, que tinha como foco de seus estudos os chamados povos longínquos, né, os chamados povos que, inclusive, passavam por processos de colonização, né? Então, que falavam outra língua, né? Que compartilhavam um outro padrão cultural diferente do pesquisador. Então, essa imersão, né, ela exige até do pesquisador, né, se abster da sua própria cultura, dos seus próprios referenciais. A gente vai ver que isso é um complicador no caso dos estudos educacionais, porque, na realidade, para os estudos educacionais, ou quando estamos falando, né, sobre o estudo sobre a nossa própria sociedade, ou seja, sobre grupos sociais que pertencem à sociedade do próprio pesquisador, a gente acha, né, que domina, né, que tem um conhecimento suficiente sobre essa cultura. E aí, nesse caso, não é, a gente vai fazer um outro percurso que não é da observação participante, né, mas é da objetivação da observação, como diz Bourdieu. A gente vai ver lá na frente, tá? Então, quando, né, o pesquisador ele se volta a estudar, né, um grupo dentro da sua própria sociedade, né, grupos sociais específicos, então é necessário que esse pesquisador ele domine, por exemplo, no caso linguístico, as gírias, as particularidades linguísticas que estão presentes naquele grupo, né? E que muitas vezes quem não compõe aquele grupo, ele não domina, ele não tem o conhecimento. Então, essa imersão, ela possibilita isso, né? Então, é necessário que haja essa imersão para que, né, todos os aspectos daquele grupo social estudado, eles sejam realmente percebidos a partir da leitura como os próprios, né, objetos de estudo, digamos assim, né, como o próprio público estudado, ele sente, ele vive, né? E, ora, para que, né, haja essa imersão, né, é preciso que o grupo estudado ele aceite, né, a presença do pesquisador, né?
para que o pesquisador tenha a possibilidade de fazer essa imersão, é preciso que o seu grupo, né, escolhido de estudo, né, que a sociedade que foi escolhida, que ela o aceite, né? E essa relação, quando tratando, né, de povos diferentes, de povos longínquos, que era o objeto da antropologia, essa relação ela só vai ser estabelecida, né, com um determinado tempo, né? Não é chegar de paraquedas, né? Agora vamos trazendo, né, para a nossa realidade. Eu vou estudar um determinado, eu decido aqui que vou estudar um determinado, por exemplo, grupo indígena, né? E aí eu chego lá de paraquedas, oba, vim estudá-los. Não é assim, né? Então, é preciso que haja construção de uma relação entre pesquisador e pesquisado, né? E isso aí demanda tempo, né? Portanto, cabe ao pesquisador, para que essa relação seja estabelecida, seguir etiquetas de convivência do grupo, né? E isso é também um complicador. Na antropologia, para quem faz, né, ciências sociais e que tem as disciplinas de antropologia, né, a gente passa por determinados processos de formação, né, de como lidar, né, de como nos comportarmos em campo. É claro que não existe, não tem uma receita, né, pré-definida, mas que vai da sensibilidade do pesquisador, né? Mas que esse pesquisador é ele que tem que se adequar às regras de convivência daquele grupo, né? Porque se ele não for aceito pelo grupo, não existe etnografia, né? Então, de pronto, se ele não consegue estabelecer essa relação de convivência com o seu grupo estudado, é impossível a realização de uma etnografia, ok? A terceira característica que eu gostaria de pontuar aqui com vocês é sobre, né, que essa imersão ela vai proporcionar o conhecimento em profundidade sobre o grupo estudado. Então, isso é uma característica da etnografia, o conhecimento em profundidade. O pesquisador, ele deve observar atentamente os fatos cotidianos, né? Aparentemente sem importância, não só os grandes fatos, né? Não só momentos chaves, né? Daquela cultura, daquela sociedade, por exemplo, rituais, né? Que demarcam momentos de passagens, né? Mas é preciso que ele observe os fatos cotidianos, né? As relações, né? Liminares, né? Que ocorrem ali, né? Muitas vezes, os não ditos, né? Os silêncios, eles falam muito, né? Em determinadas situações, né, é preciso que o pesquisador, né, seja sensível para, né, perceber a mudança de comportamento das pessoas com a chegada de outra pessoa no grupo, por exemplo, né? Então, a etnografia, ela exige uma sensibilidade do pesquisador, né? Ela exige do pesquisador ter uma escuta aprimorada, né? Como eu havia falado, muitas vezes ouvindo o dito e o não dito, ouvindo o que é falado, escutando e dando importância para o silêncio. Quem é que se cala em determinados momentos, né? Que momentos as pessoas apresentam
reações corporais diferentes, né? Então, são minúcias mesmo que só um pesquisador treinado, né? E mais do que treinado, né? O treinamento, quando eu estou me referindo aqui, não diz respeito, como eu já falei, a uma receita, né? Mas treinado a sua sensibilidade, treinado o seu olhar, né? Para perceber, né, a importância desses momentos, né? Que muitas vezes são corriqueiros, estão no dia a dia, né? Como diz Clifford Geertz, uma piscadela fala muito, né? Os olhares entrecruzados, né? Tudo isso compõe, né, o quadro, né, daquela sociedade, das relações estabelecidas naquele grupo estudado e que, portanto, são fundamentais para a compreensão sobre o grupo, né? E nesse sentido, os viajantes que coletavam os dados e mandavam, por exemplo, para os pesquisadores que ficavam na metrópole, eles não tinham, né, esse conhecimento e essa sensibilidade, por exemplo, né, de se atentarem para a importância desses elementos, que são elementos, né, entre aspas, menores do cotidiano, mas que falam muito para, né, um trabalho etnográfico. Bom, a quarta característica que eu elenquei, que eu gostaria né, de trazer aqui para vocês, né, para se aprender a sociedade, o grupo social, né, sobre o qual nós estamos estudando, é que esse grupo ele vai ser percebido, né, a partir da percepção dos seus próprios membros, né? O pesquisador, né, para poder fazer o seu processo de análise, de interpretação e de escrita, né, o que ele faz é contar uma história, né? Histórias, né, que são, segundo Clifford Geertz, as elaborações que o pesquisador faz das elaborações que os nativos fazem, né? Então, a etnografia é uma metodologia que ela procura dar voz aos membros dos grupos estudados, né? Ela procura compreender a percepção que os próprios integrantes do grupo fazem sobre si mesmo, sobre sua cultura e sobre o seu grupo social, né? Então, e aqui entra, né? Lembrem que eu havia falado lá um pouco no início, né? Que tem uma discussão da cientificidade, né? Para a etnografia, porque realmente a etnografia ela não segue o modelo cartesiano, né? De fazer ciência, né? Porque e aí tem uma discussão que eu não vou entrar aqui, né? Mas de que então seria impossível, né? Inclusive se teorizar e dar explicação a partir de um estudo etnográfico, né? Porque o que caberia a um estudo etnográfico seria fazer a famosa descrição densa, né? Termo de Geertz, para fazer uma descrição densa sobre o grupo, né, estudado, né? Então, o trabalho do pesquisador, né, de uma forma muito simplista aqui, seria, então, fazer, né, contar as histórias, né, que foram elaboradas, né, pelos nativos, né, contar como os nativos se compreendem, como os nativos, né, compreendem o seu grupo, né, porque a última palavra, no caso, é do nativo, né, é do próprio grupo estudado. A segunda característica que eu gostaria de demarcar, né,
Então, seria como, né, se chegar mais fielmente perto dessas elaborações. O que é necessário? Então, é preciso combinar os detalhes do que se viu e ouviu ao longo do tempo de pesquisa com métodos cuidadosos, né? Mas que são, obviamente, flexíveis, né, para que a interpretação desses dados e sua posterior divulgação, elas sejam realmente, né, fidedignas, né, embora seja fruto de uma interpretação, mas que elas sejam o máximo possível fidedignas com aquela situação, com aquele contexto, com aquele grupo social. E isso o Clifford Geertz vai chamar de uma descrição densa, né? Então, é preciso, né, que os detalhes, e aí a gente vai ver como né, que podemos fazer o registro desses detalhes do que se viu e ouviu ao longo de um tempo de convívio com e como, né, o nosso grupo social estudado. Então, é preciso que, né, haja esse casamento entre, né, o que a gente consegue, né, coletar os detalhes, analisar, né, mas que, obviamente, existe uma certa flexibilização na forma de fazer isso, né? E aí a gente também vai já entrar nessa seara. Então, como a sexta característica, né, que eu recortei nessa minha fala, né, é que para que a realização de uma etnografia, né, para que possa realmente ser feita uma etnografia, é preciso, então, que o pesquisador ele tenha um certo jogo de cintura, né, para se adequar, então, às situações que são inesperadas e que ocorrem a todos os momentos, né? A etnografia, diferentemente de outros, né, de outras metodologias de pesquisa, a gente tem um roteiro, né? É claro que a gente elabora um roteiro, mas na etnografia, justamente pela convivência durante um longo período, né, pela participação no cotidiano daquela comunidade, o inesperado sempre ocorre, porque é isso que ocorre na vida o tempo inteiro, né? E é preciso que o pesquisador ele tenha esse jogo de cintura e saiba lidar da forma correta, e a forma correta é aquela forma aceita pelo grupo, né, no momento certo. O protocolo de pesquisa, por mais que ele exista, ele deve ser aberto, né? Ele deve ser flexível, pois não só acontece, né, a frustração do planejamento, né, como ocorrem eventos e situações que são importantes para o próprio trabalho realizado, né? Então, se for um pesquisador, né, rígido, né, flexível, não disponível, né, para se adequar para os realinhamentos, né, para perceber, né, a importância de determinados momentos e contextos que muitas vezes são muito mais reveladores do que aquele que você havia planejado, né? Se o pesquisador não for aberto para isso, é melhor ele não optar por fazer uma etnografia, né? Porque esses elementos compõem o tempo inteiro, né, o cotidiano, né, o processo do fazer da etnografia. E como sétima característica, né, tentando então fazer, né, esse arcabouço aí do que, né, do que a gente pode definir que seria um trabalho etnográfico, né, o pesquisador ele precisa estar o tempo todo preparado. Ele precisa estar munido de seus instrumentos de coleta de dados, né? E quais são esses instrumentos?
Bom, hoje nós estamos vivendo a tecnologia, né? Sem a tecnologia, não estaríamos, por exemplo, aqui hoje reunidos, né, falando, considerando que cada um utilizou o seu instrumento para que o evento, inclusive, pudesse ocorrer. Né? Então, hoje nós temos muito. Mas o instrumento mais clássico, né, que foi utilizado lá por Malinowski, lá por Franz Boas, né, e que continua importante e o mais aceito, né, num trabalho etnográfico, é o diário de campo. Né? E o que é um diário de campo, professor? Um diário de campo é um caderno, né, o velho e bom caderno, no qual a gente anota, né, tudo o que ocorreu naquele dia, horário, reações, como ocorreram. Então, todos os detalhes daquela situação vivenciada, né, naquele dia durante a jornada, né, de estadia com o grupo estudado. Então, o diário de campo, ele tem que conter todas as informações. Inclusive, lembrem-se que eu falei que os silêncios são importantes, que é preciso ter a escuta para ouvir o dito e o não dito. Então, ali o não dito tem que constar no diário de campo. Olhe, nesse determinado momento fez-se um silêncio quando fulano entrou, ou quando fulano saiu, ou, né? Isso são exemplos, né? Para depois que o pesquisador, inclusive, refletir sobre aquela situação, né? Juntar o quebra-cabeça, por que daquele silêncio, né? Por que daquela mudança comportamental, né? Porque isso tudo vai ajudar, essas informações pormenorizadas vão ajudar ao pesquisador montar, então, o seu quebra-cabeça. Então, veja, não somente os fatos ocorridos, como eu já disse, né, os grandes fatos, as grandes manifestações, né, as experiências vividas e presenciadas, como também, né, é necessário anotar, registrar as condições nas quais elas ocorreram, quando ocorreram, o que estava em voga naquele momento, quem estava, por que foram desencadeadas, né? Anotando a atmosfera do momento, né? Das pessoas envolvidas e do próprio pesquisador. Como é que o pesquisador se sentiu naquele momento? Será que o pesquisador teve medo? Né? Isso é preciso estar registrado. Olha, nesse momento eu senti um medo, pois senti uma tensão no ar. Isso é preciso estar lá registrado no diário de campo, né? Que vai te ajudar quando o pesquisador estiver fazendo, então, as suas análises, vai ajudá-lo, inclusive, a lembrar da situação, né? Porque a memória, ela muitas vezes, diante de tantas informações, ela pode deixar passar despercebido, esquecer um detalhe, que aquele detalhe era importante. Inclusive, o sentimento do pesquisador. Qual era o sentimento do pesquisador naquele momento? Né? O que ele pressentia, né? Isso é importante estar registrado também no diário de campo. Bom, lá no tempo de Malinowski, então, os instrumentos tecnológicos eram esses, né? A caneta, o lápis e o caderno. Hoje, né, como eu falei, eles continuam importantes, até porque vai ter determinado grupo que não vai aceitar que você faça um registro via celular, né, que você filme, né, que você grave, né, determinados eventos, situações, ou mesmo no cotidiano, né? Então, mas é claro que hoje, né, com o advento, né, de todos os instrumentos tecnológicos que nós temos, filmadora, câmera, celular, gravador, né, fazer determinar os registros, eles inclusive eles tornam, né, esse trabalho um pouco mais inclusive efetivo, né?
Porque se você está filmando, né, uma determinada situação, é claro que as imagens, né, elas vão revelar muito mais do que o próprio pesquisador conseguiu, por exemplo, anotar, né? Mas eu volto a dizer que esses instrumentos tecnológicos só poderão ser utilizados com o consentimento do grupo, né? Então, você não pode, o pesquisador não pode contar, né, com a certeza de que ele poderá fazer uso desses instrumentos para registrar os acontecimentos, as situações, né? Então, não só pela questão da própria aceitação do grupo, como também por questões que são objetivas, né? Faltou energia, faltou pilha, né? Enfim. Então, é preciso que o pesquisador que queira fazer uma etnografia, ele vá para o seu campo, né? Munido de todas as possibilidades, né? De conseguir registrar, né? Aquele seu percurso, aquele seu tempo, né, de estadia, aquele seu tempo de efetivamente de pesquisa, né, para com o seu grupo social, né? Assim, muitas vezes o registro, ele, quando não é possível, né, você utilizar as tecnologias, ele se faz só no ouvir e no olhar, né? E depois, então, você tem que passar para o papel, né? Passar para o caderno de campo, né? E aí, então, é preciso que realmente o pesquisador, voltando lá para aquela das características iniciais, que ele seja sensível para perceber os times, né? Para perceber, então, as situações em que podem usar e o que não pode usar, enfim, né? Bom, delineado, né? Delineada essas características gerais, né? Que estão necessariamente presentes, que devem estar necessariamente presentes num trabalho etnográfico, eu gostaria, então, de passar para a terceira sessão da minha fala, que é sobre os enfoques da etnografia, né? Enfoques que são, digamos, mais contemporâneos, né? Para o uso da etnografia. Bom, a etnografia, ela permite, né, incorporar às suas práticas novas formas de sociabilidade e maneiras de compreender, né, de compreender o outro, de compreender aquele grupo estudado, aquela cultura, né? E três enfoques básicos, né, estão aí em voga para o uso da etnografia. O primeiro que eu destaco é a etnografia crítica, né? Que evita a questão da neutralidade do pesquisador. Uma vez que, né, esses pesquisadores, eles são também militantes e ativistas dos grupos que são estudados, né? E aí, essa etnografia crítica, né, ela até utiliza é utilizado um termo que chega a dizer que o pesquisador nada mais é do que uma caneta de aluguel, né? Porque ele está lá como militante para descrever, né, aquele grupo estudado, e, obviamente, numa perspectiva de defesa desse grupo estudado, né? Então, aqui a questão da neutralidade do pesquisador, ela de pronto já não existe, né? Já é demarcada a posição do pesquisador, né? E aí a gente, né, vai, então, se colocar naquela situação de que a etnografia, ela rompe, né, com o modelo cartesiano de ciência, né? Embora a gente saiba, né, que nenhum cientista é neutro, né? E que a escolha
do seu objeto de estudo já fala, né, a sua preferência, né? Então, agora, o que é preciso é que o resultado do trabalho seja neutro, né? E no caso de uma etnografia, né, da perspectiva do enfoque da etnografia crítica, ela não é neutra, e ela já deixa isso claro, tá? O segundo enfoque que é o da etnografia performática, a etnografia que encena, seja por meio da poesia, do drama, da dança. Ela encena os dados obtidos com o trabalho etnográfico para transmitir suas ideias, pois os adeptos desse enfoque, eles acreditam que a representação, ela é mais do que uma atuação, né? Ela é mais do que uma tradução do verbal e do textual, né? Então, a encenação, a representação para a etnografia performática é um meio importante de conhecer a cultura. E o terceiro enfoque que eu faço o recorte é da etnografia visual, né? Que desperta interesse pelos dados que se obtém melhor mediante justamente aqueles instrumentos que eu havia falado, filmagens, fotografias, né, dentre outras formas de imagem, né? Então, esses elementos, né, filmes, fotografias, eles são artefatos visuais dos participantes, como um álbum de família, né? Então, a etnografia visual, ela recolhe também esses elementos, né, para fazer um estudo do grupo estudado. E a nossa quarta e última sessão, que eu fiz o recorte, seria da própria aplicabilidade no campo educacional. Veja, a etnografia foi transposta, né, para as pesquisas em educação a partir da década de 1970, né, quando os pesquisadores voltaram-se para compreender os processos educacionais a partir da sua imersão no contexto investigado, procurando compreender o quê? Eles procuravam compreender o significado que os atores sociais envolvidos atribuíam em suas práticas, desnaturalizando a realidade escolar, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o trabalho, né, do pesquisador, né, que recorre à etnografia para os estudos educacionais, exigia fazer um exercício de estranhar aquilo que lhe parece bastante familiar. Nas palavras de Bourdieu, lembrem que eu havia citado lá no início, é fazer a objetivação participante. Veja, é um caminho aqui um pouco inverso do que é feito na antropologia, ou foi feito na antropologia, quando, né, foi estabelecida, então, a etnografia. Porque a etnografia foi criada para estudar povos que eram estranhos ao pesquisador, que o pesquisador não tinha conhecimento nenhum, né? Claro que eu estou falando no campo da antropologia, né, com o avanço da globalização, né, da conexão, né, existente hoje, né, entre os povos, nações, enfim, está cada vez mais difícil a gente não ter conhecimento sobre determinadas culturas, né, sobre determinados povos. Mas é óbvio que quando vai, né, alguém, um antropólogo ainda, estudar, né, um determinado, vamos pegar o que faz mais parte da nossa realidade, um grupo indígena, né, brasileiro, ele precisa, né, justamente transformar aquilo que a gente chama na antropologia de exótico em familiar, né? Então, é fazer imersão para poder tornar familiar aquilo que é muito diferente para ele. No campo educacional,
E no campo mesmo do estudo dos grupos sociais dentro da nossa própria sociedade, é preciso fazer um caminho diferente, que é, segundo Bourdieu, a objetivação participante, né? Que é desnaturalizar aquilo que a gente acha que é natural e que a gente já conhece, né? Veja, quando, né, o pessoal da própria área da educação, né, está fazendo um estudo sobre uma determinada realidade escolar, muitas vezes ele acha que ele conhece aquela realidade e que, por exemplo, vai deixar passar despercebido muitas questões que são importantes, né? Por não valorizar, por achar que é sempre assim, né? E aí, então, não teria como você dar conta de um estudo etnográfico com esse tipo de posicionamento. Então, no campo educacional, é preciso que seja feito esse exercício da objetivação participante, né? E aí é muito interessante, porque no campo educacional, as etnografias, elas centravam-se, né, nas questões relacionadas a essa integração na sala de aula entre professor, aluno, aluno e aluno, né, e aos métodos de avaliação educacional, né, e, ora, muitas vezes, o pesquisador, ele acha que já conhece, porque faz parte do cotidiano, a sala de aula faz parte do cotidiano, do exercício do profissional da área de educação, né? E aí, então, questões podem passar despercebidas. Então, no caso da educação, é preciso fazer essa desnaturalização, né? Do que o pesquisador já acha que conhece, né? Além disso, no campo educacional, nós temos uma dificuldade a mais, né, para a realização de uma pesquisa etnográfica. Na realidade, não só no campo educacional, mas a pesquisa etnográfica, né, eu já havia falado, ela para casar teoria, né, com a pesquisa empírica, né, ela muitas vezes, os pesquisadores encontram dificuldades. É óbvio que a realidade, né, ela é muito maior do que a teoria, né? Mas em ciência, toda pesquisa, ela parte de um referencial teórico, né? Só que no caso da etnografia, a, né, a especificidade dos casos estudados, né, ela não prescinde a teoria, obviamente, né, nem prescinde uma tentativa de explicação sobre o fenômeno estudado, mas nem sempre esse exercício ele se torna claro, né, nem sempre esse exercício, né, de tentar interpretar, né, as particularidades, o caso estudado à luz de uma teoria, as teorias existentes dão conta, né, e aí muitas vezes, então, a etnografia, ela fica no campo da descrição, né, e aí, por isso, eu disse, eu não vou entrar aqui nessa seara, mas, em função disso, né, a etnografia, muitas vezes, não é tão bem aceita, né, como uma metodologia de se fazer uma pesquisa científica. Para finalizar, eu gostaria de deixar demarcado, então, outra questão que eu já coloquei aqui, de que não existe uma receita pronta, né, para os pormenores da prática etnográfica, né, não existe, né, a gente estabelece algumas, a gente estabelece, né, alguns roteiros, né, um planejamento, mas que a única certeza que a gente tem é que esse planejamento, ele será reformulado, né? Porque é a necessidade,
é o contexto do dia a dia, da vivência com o grupo, que vai, na realidade, estabelecer e definir os rumos, né, e o percurso que a pesquisa irá percorrer. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, espero que tenha contribuído, né, e estou disponível, né, para as questões que possam surgir, né. Desde já, meu muito obrigada. Bom, boa tarde. Eu começo por agradecer a Neide o convite para participar do seminário de pesquisa do grupo, também o tempo que parabenizo o grupo por essa iniciativa, reunindo colegas e pesquisadores para discutirem questões relacionadas à pesquisa em educação. Eu vou me concentrar para discutir alguns aspectos concernentes ao campo da pesquisa autobiográfica no Brasil e mais especialmente a partir das redes de pesquisa que temos tecido nesse movimento do que nós chamamos de movimento autobiográfico. Vou tentar, de forma bem abreviada em função do tempo que disponho, de sistematizar 3 grandes aspectos relacionados à pesquisa autobiográfica. Um primeiro ponto que eu vou discutir sobre princípios epistemológicos que têm orientado o trabalho de pesquisa no Brasil e as redes que temos construídos, destacando potencialidades epistemológicas, ou como nós nomeamos, epistemopolíticas, do paradigma narrativo do campo da pesquisa autobiográfica no âmbito das ciências humanas e sociais. No segundo momento, eu vou tratar da diversidade de algumas variedades dos dispositivos de pesquisa que nós temos utilizado para a configuração do trabalho da pesquisa autobiográfica, da pesquisa autobiográfica em educação. E no terceiro momento, situar de forma bem rápida, mas abrindo algumas possibilidades para discussões relacionadas às perspectivas de análise. De fato, o desafio de tecer considerações sobre o que nós chamamos de movimento biográfico no Brasil implica riscos ou omissões face à própria história que temos construído nesse campo no país. Esse campo de pesquisa inicia mais fortemente no início dos anos 90, no campo da educação, com os trabalhos construídos por Denise Catani, do lado brasileiro, e o professor Antônio Nova, do lado português, com um projeto de pesquisa financiado sobre trabalho docente, história da profissão docente, ou estudo sociocomparado da profissão docente no Brasil e em Portugal. E daí emerge muito fortemente os trabalhos que o GEDONGE, Grupo de Estudo Docência, Memória e Gênero, começou e ampliou no contexto paulista, a partir das histórias e trajetórias de professores da rede estadual paulista. Anterior a esse momento, nós podemos destacar as pesquisas que vinham sendo desenvolvidas na antropologia, na psicologia social, e a força que esse movimento ganha mais fortemente com as contribuições do movimento francês, chamado do Movimento das Histórias de Vida e Formação, que tem origem no início dos anos 80. Isso tudo é para nós questionarmos um pouco o que nos leva a aceitar um desafio e o desejo de tentar discutir ou mapear os principais enfoques e possibilidades de explorar os interesses para o aprimoramento da pesquisa qualitativa em educação na vertente dos estudos autobiográficos. Daí, como eu disse, eu vou tratar de situar princípios epistêmicos, depois dispositivos e, por final, as perspectivas de análise. Eu quero começar com uma breve epígrafe da Christine Delohry, que diz: a primeira tarefa da pesquisa biográfica seria a de apreender mais fortemente ou mais exatamente o que constitui seu campo de investigação e de fabricar instrumentos terminológicos e nacionais que lhes sejam apropriados. O espaço do biográfico não se reduz às narrativas de vida. O discurso autobiográfico se enraiza numa atitude mais fundamental do ser humano, que consiste em configurar narrativamente a sucessão temporal de sua experiência. Tomando essas questões postas por Christine Delohry, nos implica pensar ou demarcar algumas noções da pesquisa autobiográfica como um campo disciplinar em educação
E este campo dependerá, como sugere Christine Delory, na epígrafe ou nessa citação inicial que eu fiz, de melhor aprender seus princípios epistemológicos, teóricos, metodológicos, políticos e de fabricar instrumentos terminológicos e metodológicos que lhes sejam apropriados. Isso significa pensar que o trabalho biográfico ele é inscrito naquilo que nomeamos do espaço autobiográfico. O espaço como o espaço da vida. Nós narramos a vida, os cotidianos, as experiências, as práticas culturais. Essa inquietação com as dimensões epistemológicas, políticas e metodológicas tem sido uma das principais preocupações que tem mobilizado nossas redes de pesquisa e nosso trabalho no contexto da pesquisa autobiográfica, a partir da Associação Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, da Rede Nauer, Rede Narrativa Autobiografia e Educação, sediada na Argentina, e de onde emerge uma experiência singular de um doutorado que é ofertado em parceria entre a Universidade de Buenos Aires e a Universidade de Mar del Plata, chancelado pela Universidade Nacional do Rosário, que é um doutorado em educação, narrativa e autobiografia como área de concentração. Também destacar os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no contexto francófono com a Associação Internacional das Histórias de Vida, das Histórias de Vida e da Pesquisa Biográfica em Educação, e também a Associação Les Sujets dans la Cité e o CIRB, que é o Colégio Internacional de Pesquisa Autobiográfica. Tratar da questão fundante do espaço biográfico da pesquisa educacional nos leva a pensar que o espaço não se limitaria à multiplicidade de gêneros biográficos e autobiográficos, mas ele concerne notadamente a compreensão da natureza do discurso autobiográfico, enraizado numa atitude fundamental do humano que consiste em configurar narrativamente a sucessão temporal de experiências. Isso é para pensarmos essa atitude singular, praticada desde a mais tenra idade, que constitui dos pontos centrais da pesquisa autobiográfica e educação, que é a ideia da configuração narrativa, de tratar as experiências a partir da narrativa. E essa configuração narrativa a partir dessa sucessão temporal que implica pensar já 3 conceitos fundantes para o campo da pesquisa autobiográfica. A questão do discurso autobiográfico, a temporalidade e as reflexividades biográficas que estão inscritos nas nossas experiências. É preciso levar a sério essa atitude singular de que nós nos configuramos por aquilo que narramos. Daí, admite-se, pois, como pressuposto, que o sujeito, em todas as fases da vida, apropria-se de instrumentos semióticos, a linguagem, o grafismo, o desenho, os gestos, as imagens, as linguagens virtuais, para contar suas experiências sobre a forma de uma narrativa autobiográfica, que até então não existia. É nesse processo de biografização, de contar, de narrar, de configurar narrativamente as nossas experiências, que a pessoa, ao narrar, embora não possa mudar os acontecimentos vividos, pode reinterpretá-los dentro de um novo enredo, reinventando-se com ele. Como campo de pesquisa, cabe nos perguntar sobre que tipo de conhecimento é possível gerar com base nessas narrativas de si e qual é a sua relevância para a investigação científica no que concerne aos conhecimentos humanos e sociais. Situada no âmbito da pesquisa qualitativa, a pesquisa autobiográfica em educação tem procurado superar o dilema que lhe é imposto, ou acomodar-se aos padrões existentes do conhecimento dito científico, ou, ciente da especificidade epistemológica do conhecimento que ela produz, contribuir para a construção de novas formas de conhecer a pessoa humana e os meios de pesquisa sobre ela e com ela. Esse movimento todo tem sua base nos anos 90 e que a gente poderia chamar com a ideia que é do retorno do sujeito, que reaparece sobre múltiplas peles, o sujeito na função de autor, o sujeito na função de narrador, o sujeito na função de ator,
ou agente social, ou personagem da sua própria história. Essa mudança, de fato, com efeito, é a partir dos anos 80 que a gente pode tomar a ideia do retorno do sujeito, implicando compreender esse sujeito na função de autor, narrador, ator, agente social e personagem de sua própria história. Esse movimento se configurou como se chamando de giro linguístico ou giro discursivo e está alicerçado numa inversão das relações entre pensamento, cognição e linguagem. Então, a linguagem deixa de ser concebida unicamente como instrumento de expressão do pensamento para ser entendida como um fator estruturante de visões de mundo, um modo de perspectivar a realidade, e nessa direção as próprias representações que o sujeito constrói de si próprio. Tratando dessas questões, eu vou situar um pouco essa ideia da temporalidade, da reflexidade biográfica, e o modo como o sujeito configura narrativamente sua história, mas para compreender a ideia de que a narrativa ela é transcultural e transhistórica. E desse movimento eu vou discutir o que nós chamamos de tomar o bioautobiográfico como objeto de estudo e propondo a partir de algumas apostas e de alguns desafios. Uma primeira aposta é que o autobiográfico ele se constitui como um caráter epistemológico, ou seja, que coloca no centro do processo a capacidade humana de reflexividade autobiográfica do sujeito, permitindo-lhe interpretações da sua própria experiência, da sua vida, de suas dinâmicas e do modo como o próprio sujeito narra as suas histórias. Uma segunda aposta é trabalhar a ideia de que o autobiográfico está inscrito numa aposta para além da ideia de ser pós-colonial, mas uma perspectiva decolonial, que se opõe a uma visão elitista do conhecimento, que desconhece essa capacidade de reflexividade humana e de interpretação do cidadão comum, que sofre as pressões cotidianas que os destitui dos seus direitos e embotam sua própria consciência crítica. Uma outra aposta é a ideia de pensarmos o autobiográfico como uma perspectiva pós-disciplinar, ancorada na liberdade de ir e vir em busca de instrumentos heurísticos onde se encontram dimensões de um quadro, de uma visão para além da disciplinar ou interdisciplinar, ou pluri, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar. Então, a ideia de pensar o autobiográfico como pós-disciplinar. Essa tríplice aposta me leva a pensar em quatro grandes diferentes ordens. Uma primeira ou quatro grandes orientações. Uma primeira orientação é que o autobiográfico considera as narrativas como um fenômeno eminentemente antropológico, ou seja, como um fenômeno humano. Nesse sentido, busca-se ou interessa-se pelos processos de individuação e socialização dos seres humanos, interrogando-se sobre como nos tornamos quem somos. Uma segunda orientação é uma orientação que utiliza o autobiográfico como dispositivo de pesquisa e de formação, ou seja, não é uma fonte, mas são modos como os pesquisadores ou os profissionais em contexto de formação utilizam o autobiográfico e seus diferentes dispositivos, que eu vou tratar disso daqui a pouquinho. Uma outra orientação, a terceira, é que faz uso dessas narrativas como um dispositivo de pesquisa-formação, instituindo o sujeito como pessoa interessada no conhecimento que ela própria produz. E a quarta orientação é a que estuda a diversidade discursiva das escritas, grafia da própria vida, que é o bios. Essas quatro orientações nos levam a pensar sobre a diversidade de possibilidade de trabalho e as redes que temos constituído, especialmente pelos modos próprios como os pesquisadores têm trabalhado suas histórias, suas práticas e seus movimentos de pesquisa. Quando tratamos dos dispositivos de pesquisa, e a partir da própria ideia do que o Gaston Pinault chama de flutuação terminológica, esse é um texto que está publicado na revista Educação e Pesquisa de 2006, e o texto chama Um Sobrevoo Sócio-Histórico, quando Gaston faz um mapeamento dessas diferentes tipologias ou modos de pesquisa, e nós podemos aí tratar
primeiro, a ideia que se chama de história de vida, biografia, autobiografia, narrativas, para a gente não utilizar esses termos como sinônimos. Eles guardam em si modos próprios e singularidade de trabalho, mas estão ancorados num grande guarda-chuva epistêmico, que são as contribuições do interacionismo simbólico, da dramaturgia social, da etnometodologia, mas que tem aí a sua base no movimento da Escola de Chicago dos anos 30. No que se refere aos dispositivos, podemos trabalhar um primeiro dispositivo de pesquisa que é chamado das biografias. Então, é o próprio sujeito que escreve sua história. E algumas dessas histórias são publicadas, se transformam em livro e configura-se aí como um segundo dispositivo de pesquisa, que são chamados de romances pedagógicos ou literatura pedagógica. Um outro dispositivo são os memoriais, muito desenvolvido, cunhado e trabalhado por Conceição Passege. E há um conjunto de textos aí publicados sobre os memoriais, como trabalhar os memoriais, memoriais de formação, memorial acadêmico e o modo como Conceição distingue essas duas práticas de escrita institucional ou de injunção institucional. Além dos memoriais, nós vamos ter as entrevistas narrativas, que são muito utilizadas nos movimentos de pesquisa. Basicamente, podemos tomar como contribuição os trabalhos do Bauer e do Schutz, que vão descrever como realizar as entrevistas, como transcrever as entrevistas, e mais tem um texto do Michael Eipo que se chama Análise, que ele trabalha a partir do Schutz, dos fundamentos da entrevista narrativa, e vai construir um exemplo de como ele fez a entrevista com a Índia Otomi no México, e dando os exemplos de como fazer as marcações, as transcrições, até chegar no momento de análise. Além dos memoriais e das entrevistas, nós temos as fotobiografias, bem discutida por Christine Delory, que tem um texto dela também nesse mesmo dossiê de 2006 da Educação e Pesquisa da USP, que é trabalhar a fotografia como a narrativa. E aí é possível pensar como poderemos utilizar a fotografia não como alegoria na pesquisa, mas como um dispositivo de pesquisa. Além disso, a ideia de se trabalhar com as videobiografias, que foi pensada e desenvolvida por Cristóvão, que foi orientando de Conceição, e fez uma bela tese de doutorado trabalhando com videobiografias de jovens institucionalizados na Casa de Passagem do Rio Grande do Norte. Além da videobiografia, nós temos os diários, que é um outro modo de se trabalhar, e muitos jovens, crianças, adolescentes escrevem diários e cadernos, diários digitais, e que são muito utilizados como um dos dispositivos de pesquisa na dimensão da pesquisa autobiográfica, da pesquisa narrativa. Além dos romances pedagógicos, os relatórios de viagem, que Ana Cristina Miot tem se configurado como uma grande pesquisadora, discutindo os relatórios de viagem, as questões históricas do campo da história da educação, e o modo como se trabalhar e analisar esses relatórios. Além dos relatórios de viagem, nós também dispomos das cartas, como um belo dispositivo narrativo, e há vários trabalhos aí publicados de tese, dissertações, livros, capítulo de livro, com o trabalho com cartas, como uma possibilidade narrativa ou de escrita do eu, e além das cartas, os diários também, que são outras perspectivas que eu já comentei anteriormente. Então são várias as possibilidades. Além disso, há um outro dispositivo muito utilizado, que foi pensado por Daniel Soares, da Universidade de Buenos Aires, que se chama Documentação Narrativa de Experiência Pedagógica, que se configura como um método de pesquisa e também como um dispositivo de pesquisa, que é pensado na dimensão de coletivos de docentes como narradores e contadores de história, e eles escrevem suas histórias, relatam, partilham, reescrevem, que é a ideia cunhada no que Daniel chama de clínica narrativa. Então valeria a pena consultar e ler os textos do Daniel Soares sobre documentação narrativa de experiência pedagógica. Esse conjunto de dispositivos estão todos ancorados nos princípios da pesquisa autobiográfica, que nasce eminentemente da ideia do social, da dimensão singular do sujeito, da dramaturgia social e das histórias que os sujeitos contam de suas próprias vidas. Pensando esse momento, a partir dos dispositivos, um outro desafio que muito nos instiga, e eu tenho me debruçado a pensar e a escrever um pouco mais sobre isso, há um texto meu que se chama
Diálogos Cruzados, Análise Interpretativa Compreensiva e Política de Sentido, está publicado na Revista Educação da Universidade de Santa Maria, e nesse texto eu vou trabalhar a ideia da análise de narrativas e de autobiografias, e trabalho na perspectiva de pensar com princípios da fenomenologia e hermenêutica, partindo da ideia de que nós não analisamos, nós interpretamos uma compreensão e interpretação do próprio sujeito quando narra, ou quando escreve, ou quando desenha sobre sua própria história. Essa característica de pensar que é o pesquisador que interpreta a interpretação e compreende a compreensão do próprio sujeito é potente para pensarmos o que eu tenho nomeado de uma análise em 3 tempos. Eu chamo a primeira de pré-análise, que envolve desde o momento de realização da entrevista, ou da leitura de um memorial, ou da leitura de um diário, ou de cartas, que é você fazer várias leituras, conhecer o material, a materialidade, como ele está escrito, como ele está posto, como ele foi transcrito, e aí já ir fazendo algumas marcações que vai chegando num outro momento de análise que é chamado de análise temática, que aí vão surgindo os temas para depois chegar para uma outra análise que elas estão imbricadas, que é a análise interpretativa compreensiva. De fato, o movimento de análise é um dos movimentos mais importantes e que esse movimento acontece desde o momento inicial em que nós começamos a fazermos as nossas pesquisas e os nossos trabalhos de investigação, seja com professores em formação inicial, com professores em formação continuada, e que de fato demarca um exercício de tamanha complexidade. De fato, é importante ressaltar uma característica do trabalho da pesquisa autobiográfica para essa diversificação deste movimento autobiográfico no Brasil e das redes que temos construído, que é pensar a sua reflexão, ela é tributária de 2 grandes correntes em educação nos estudos com as narrativas autobiográficas. A tradição alemã da biográfica ou da pesquisa biográfica, inaugurada pelo livro do Didier Becker e do Theodor Schütz, a partir de 1979, e o movimento socioeducativo das histórias de vida em formação, que emerge simultaneamente em países de língua francesa e que tem no livro do Gaston Pinault e do Marie Michel, As Histórias de Vida, seu marco inaugural. Enquanto a primeira corrente alemã da pesquisa autobiográfica está mais voltada para o mundo da educação de jovens, crianças e das relações intergeracionais, a segunda, que é das histórias de vida e formação, preocupa-se mais precisamente com a formação permanente do adulto e suas preocupações com o mundo do trabalho. Por fim, eu diria que narrar é humano, narrar é fundamental para nós compreendermos como nós nos constituirmos humano, como nós vivemos as nossas experiências e as nossas trajetórias. Então vocês podem consultar para aprofundar essas discussões todos os dossiês que estão publicados na Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, e eu agradeço o convite de poder partilhar essas reflexões com vocês neste momento. Muito obrigado. Concluídos os nossos trabalhos, em nome da organização do evento, agradecemos aos palestrantes pelas valiosas contribuições que certamente servirão de inspiração para que novos estudos e novos pesquisadores venham abordar este assunto com maior clareza depois desta contribuição enriquecedora dos nossos conferencistas. Muito obrigada, fiquem com Deus e tenham um excelente dia.